Retaliação para todo lado na Praça dos Três Poderes. Começa agora JBR News. Olá, você que nos assiste diariamente, não estranhe. Hoje o meu parceiro jornalista Rodolfo Lago não está na bancada, teve que resolver um assunto importante e urgente, mas eu daqui farei sozinho, pelo menos tentarei, esta análise diária que nós dois juntos sempre fazemos para vocês, levando as informações da capital federal e o que está acontecendo na política, em especial nos bastidores do poder. E o assunto de hoje é um assunto que já teve uma nova decisão na madrugada. Coisas que acontecem na madrugada da capital federal devem chamar a atenção. É uma guerra de fato que está estabelecida na Praça dos Três Poderes e que teve chumbo trocado. Lembrando a vocês que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, decidiu proibir a liberação das chamadas emendas PIX, que, claro, tocam diretamente a vida dos parlamentares, seja no Congresso Nacional, Câmara ou Senado da República. Por quê? Esse dinheiro acaba sendo usado para que os parlamentares possam fazer as suas emendas chegarem aos municípios que, claro, eles têm aliados políticos, principalmente no ano eleitoral como este. Eleições municipais chegando, interessa muito que o dinheiro saia de Brasília e chegue no município que interessa aquele deputado ou senador. Flávio Dino o que fez? Proibiu a liberação das emendas. Já deu um problema sério. Ontem mesmo em Brasília esse assunto pegou fogo. Nós trouxemos, inclusive, neste conteúdo para vocês. E de lá para cá, piorou ou acabou evoluindo e avançando ainda mais a crise. Isso por quê? Ainda que perguntado, o ministro Flávio Dino sobre o assunto não quis responder. Já o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, ao ser perguntado se estava havendo por parte do Congresso Nacional junto ao Supremo uma crise e até retaliações por parte dos parlamentares, ele desconversou. Porém, na madrugada foi ele que tomou a decisão. Qual a decisão que ele fez? Manteve a decisão de Flávio Dino. Para que vocês entendam o que aconteceu. De ontem para hoje, o Congresso Nacional fez um pedido diretamente ao Supremo. Claro, o Congresso não gostou da decisão de Flávio Dino, que proibia justamente a liberação das emendas parlamentares. Com isso, um pedido assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e por mais 11 partidos, que nem dá para guardar de memória, só para vocês terem uma noção: PL, União Brasil, PP, PSD, PSB, que inclusive era de Flávio Dino. Lembrando que Flávio Dino é recém-ministro do Supremo Tribunal Federal, mas foi eleito na última eleição como senador justamente pelo PSB, que também assinou esse pedido contra a decisão do próprio Dino. Também os partidos Republicano, Solidariedade, PSDB, PT, que é do presidente Lula, MDB e PDT. Para aí vocês podem ter uma noção clara de que foi uma força do Congresso Nacional contrária à decisão de Flávio Dino. O que o presidente do Supremo fez? Durante a madrugada, ele resolveu manter a decisão de Dino. Ou seja, não aceitou o pedido do Congresso Nacional. E fez ainda mais. Está abrindo hoje o plenário virtual para que os ministros da Corte, claro, em sua maioria, possam votar a favor ou contra a decisão. Mas é claro que o posicionamento, não somente de Dino, mas também de Barroso, que preside a Corte, já sinaliza para que lado deve ir. Ainda que um ou outro ministro possa ir contra a decisão de Dino, tudo indica que será mantido. E sendo mantido, numa decisão que tem, ao contrário da normalidade, apenas 24 horas para que os ministros do Supremo Tribunal Federal opinem sobre o assunto, já sabemos que a semana vai iniciar ainda mais quente do que está terminando. Isso se vai terminar, porque com essa decisão em curso, a tendência é que os parlamentares já comecem a pensar em outra retaliação. Lembrando que ontem os próprios parlamentares decidiram não liberar uma parte bilionária de uma verba destinada justamente ao Poder Judiciário. Foi uma forma de dar uma resposta ao Supremo. Ainda que o ministro Barroso tenha falado que não existe retaliação, o chumbo está trocado na Praça dos Três Poderes. Um atira de um lado, outro atira de outro. E para lembrar vocês, a Praça dos Três Poderes é formada pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal e, claro,
pela presidência da República. E o presidente Lula não ficou calado diante deste assunto. Pelo contrário, ontem, numa entrevista a uma rádio do Paraná, ele chegou a fazer coro a Flávio Dino, dizendo, em primeiro lugar, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não cabe a ele como presidente. O Supremo tem autonomia para decidir como quiser, mas que com relação a esse assunto, ele, presidente Lula, também acha que existe um desequilíbrio nessa decisão. Não a decisão de Dino, mas a decisão do Congresso poder gastar como quer o dinheiro do orçamento. E ele falou mais, o presidente Lula chegou a dizer que hoje o Congresso Nacional tem o poder de gastar praticamente o mesmo que a União, ou seja, o presidente da República eleito pelo povo para fazer projetos, executar obras e uma série de outros programas com relação ao país, ele tem metade do seu orçamento na mão justamente dos parlamentares, para que possam gastar como quiserem. E é isso que Flávio Dino está colocando. E é importante que vocês entendam o que está por trás de tudo isso. Por quê? Toda essa questão orçamentária começou lá atrás, quando nós tivemos a redemocratização do Brasil, inicialmente com o presidente Sarney, que foi eleito indiretamente no colégio eleitoral após a morte de Tancredo Neves. Ele assumiu a presidência da República, seguido por Collor de Mello, depois de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente Lula em 2 mandatos, a presidenta Dilma, Michel Temer, Jair Bolsonaro e volta Lula. Neste período, o que acontecia com o orçamento? Lá atrás, ainda no início do governo Fernando Henrique Cardoso e até um pouco antes, o orçamento era completamente colocado na mão da União. Ou seja, o presidente da República ele tinha o direito de liberar a verba ou a emenda parlamentar quando ele bem quisesse. Os parlamentares tinham sim o direito de fazer as suas emendas, num valor muito inferior ao que é hoje. E o Congresso Nacional, ao votar o orçamento, ele separava uma verba para que parlamentares, deputados e senadores pudessem fazer com que os seus projetos chegassem às suas regiões. E, obviamente, isso está dentro da Constituição. De lá para cá é que a coisa foi mudando. O presidente da República, que tinha todo o controle na liberação de verbas e era o famoso toma lá da cá, ou seja, quando o presidente da época queria uma votação importante no Congresso fosse aprovada em seu favor, o que ele fazia? Ele negociava justamente as emendas parlamentares, liberava para conseguir o número de votos necessários. Com o passar do tempo, o Congresso foi mudando esta regra. E até na época, ainda do presidente Lula, no seu primeiro mandato, já existia a ideia de se colocar as emendas impositivas, que era justamente a necessidade do Congresso, ao separar as emendas parlamentares, ter por parte da União, que é o governo do Brasil, a obrigação de pagar. Porém, naquela época, ainda que houvesse a decisão de medidas impositivas, o Congresso tinha a garantia das suas emendas, mas o governo pagava quando queria. Portanto, se o presidente da época quisesse pagar a emenda só em 31 de dezembro, às 11h55 da noite, ele podia fazer. Para que o parlamentar tivesse a sua emenda liberada antes, ele tinha que negociar com o governo. E a negociação sempre era em cima de votações de interesse na Câmara e no Senado. Isso foi mudando com o passar do tempo, evoluiu ainda mais para a força do Congresso. Já no governo Dilma e no governo Jair Bolsonaro foi consolidado este modelo que chegou até a ser chamado de orçamento secreto. E os parlamentares ganharam uma força muito grande, porque eles não precisavam mais chegar ao presidente da República para pedir liberação de verba. Se eles não precisavam da liberação por parte do presidente, claro, eles não precisavam votar com o presidente. O jogo do toma lá da cá, que era instituído no Brasil, tinha acabado. Só que o Congresso Nacional passou a ter uma força que nunca teve antes. E a partir desse momento ele se tornou independente, votando o que era de interesse dele e, claro, negociando aumento dessa verba. Porque a garantia da verba liberada o Congresso já tinha. O que ele queria? O aumento do bolo. E foi conseguindo isso no governo Jair Bolsonaro. Até que veio uma decisão justamente que proibia que, obviamente, esse orçamento secreto continuasse, até pelo próprio nome. Orçamento secreto, o orçamento é da União, pertence a todos os brasileiros. Por que tem que ser secreto? Então ele tem que ser, obviamente, visto por todos. Acabou-se, então, naquele momento, as chamadas emendas de relator. Mas aí, o Congresso Nacional, que de bobo não tem nada, conseguiu uma alternativa, as chamadas emendas PIX. E essas emendas PIX não têm a transparência necessária. Porque, lembrando a todos vocês, o dinheiro é do país. O dinheiro é do cidadão e que seja gasto para o país e para o cidadão. O que se quer hoje é que o Congresso Nacional dê transparência neste envio.
dificilmente o Congresso Nacional retrocederá. Dificilmente o que existe hoje com relação a esta autonomia do Congresso com relação ao orçamento irá mudar. O orçamento continuará sendo dividido talvez meio a meio ou numa proporção um pouco diferente, mas com muita força para os parlamentares. O que Dino quer, e o Supremo Tribunal Federal já sinalizou, inclusive com essa decisão da madrugada, é que de fato o dinheiro pode ir, mas vai ter que ser sabido para onde, com quem chegou e como foi gasto. Essa é a necessidade do momento e que agora a gente vai ver, porque nesse final de semana, ao que tudo indica, Brasília não vai parar, está pegando fogo a cidade. Mas daqui a gente tem que encerrar este conteúdo de hoje, agradecendo sempre a sua audiência e fazendo sempre aquele pedido que o meu parceiro Rodolfo Lago faz. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no ICTV e nos demais canais do Imagem e Credibilidade. Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira.